Esse é um grandão. Agora ele vai dar mais ou menos 7 volumes maior do que esse. Não, os últimos lá são mais grossos. Não dá 7. Eu posso falar com ele? Ele arranja. Hein? Sei. Agora, nós vamos te dar da seguinte maneira. O jeito que está aí, para tirar tudo, tem alguns que não estão com revisão. É pouca coisa. Pois é só você. Não, pode ler. Eu vou falar com ele, então ele se prepara. Agora, isso demora uns dias. Ele vai ter que acertar certas coisas, depois tem que dar para a dona para encadernar. Pessoa especializada aí que faz isso. Por isso tem os amigos da Escopédia, vou falar até agora, os amigos da Escopédia. Aí eu sei. Eles queriam que eu fizesse aquilo. Eu vou começar que está não. Tertúlia. Esse é meu. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de junho de 2010, domingo. O verbete é o 1597, 5 páginas, 36 logias e 8 máximas. O tema é campanha. A especialidade é assistenciologia. Definição. A campanha é o conjunto de ações ou esforços para se atingir algum fim determinado, objetivando sensibilizar o público e podendo ser cosmoética ou demagógica, anticosmoética, evolutiva ou antievolutiva para as consciências. A previsão de comportamento da grupo pensanidade, as mobilizações coletivas, a contracampanha, a orquestração da campanha, a filosofia da campanha, o público-alvo, a comunicação de massa, as operações sistemáticas, a arrecadação de fundos, a mobilização social, o somatório de esforços para atingir os resultados almejados, a qualificação cosmoética dos meios e fins propiciando o engajamento de amparadores extrafísicos de função. Na argumentologia nós temos 10 categorias de campanhas públicas, com detalhes. Nas características, nós falamos de 5 características básicas listadas em ordem funcional, explicitativas de modo mais amplo do universo das campanhas. Na acabativa, nós temos a remissiologia com 15 itens, onde nós ressaltamos assistência realista, consciência política, interassistenciologia, lei do maior esforço e oportunidade de ajudar. Agora, a frase enfática. A campanha mais prática e útil é a do estado vibracional. Em todo caminho podem surgir obstáculos inesperados. O EV mantém a consciência preparada para todas as surpresas. Agora, eu quero dizer para vocês que tem também uma bibliografia com 20 itens, e inclusive tem aqui, campanhas mudam hábitos de prostitutas. Campanha combate preconceito ao portador de Down. Campanhas pelo parto normal não vencem a cultura da cesárea no Brasil. Outra, SOS Baleia, a história do maior movimento conservacionista de todos os tempos. Tudo aí nós estamos dando dentro da bibliografia com a fonte, os dados, os detalhes dessas fontes. Agora, pergunta. Vi dias atrás na TV uma reportagem que apresentou o caso de uma consciência que hoje possui 28 anos de idade, mas que continua com o corpo e a mentalidade de um bebê, segundo o repórter. A anomalia se deve ao hipotiroidismo. Poderia essa situação se encaixar no critério da complementaridade multiexistencial, mesmo sendo caso de suicídio? Se possível, por que um período tão longo? O problema todo é para ajustar os processos, principalmente emocionais da pessoa, né? Isso aí,
às vezes ajuda a consciência que está ali. Por que essa manifestação consciencial é menor? Seria algo autoimposto? O reflexo de uma autoculpa? O senhor já estudou algo parecido? Ou pode nos esclarecer a respeito do assunto? Olha, existe uma porção de coisa nesse sentido. Eu cheguei a ver uns 2 casos sérios de problema mais ou menos desse jeito. E existe também o contrário disso, que é a chamada progéria, em que a pessoa fica velha em pouco tempo e morre. Tudo isso tem processos muito sérios do passado. E outra coisa, a gente pode encontrar uma pessoa dessa sem assédio. É só ela, é só a consciência dela. Sou trabalhador espírita e estudo o rosacrucianismo, a morte. Vejo muita semelhança entre essas correntes e a conscienciologia. O senhor poderia falar das diferenças entre essas correntes? E em relação aos guias cegos, Emmanuel era um guia cego de Chico Xavier? O caso todo é o seguinte: não compare rosacrucianismo com a conscienciologia. Nós estamos muito longe disso. Outra coisa, nós não somos correntes do mesmo nível, figuras do mesmo naipe do jogo. Rosacrucianismo é uma seita, do jeito que eles fazem, tudo, rituais, aquela coisa toda, o processo de várias etapas que a pessoa chega, eles fazem até projeção. Geralmente da projeção a pessoa só domina isso no 11º grau. Agora, o negócio lá é rígido, dentro do processo de hierarquia, como se fosse seita mesmo. Nós aqui não. Conscienciologia não é seita. Ó, aqui para você com a morte e seita. Nós somos ciência, fazemos uma força danada para explicitar isso todo dia. É muito diferente. Nós aqui precisamos de fazer experiência, a própria pessoa tem o princípio da descrença. Chega lá no seu rosacrucianismo e pergunta se eles podem usar lá o princípio da descrença, colocar lá, ó, do jeito que nós temos aqui, aquele negócio grandão ali. Vê se eles põem isso lá dentro. Você vai ver a diferença nossa com esse povo todo. Faça isso também no movimento espírita. Vai lá no seu centro espírita e vê se você põe aquilo lá. Lá está falando assim: não acredita em nada nem em ninguém, nem no que aquilo que eles te falarem aqui. Faça a sua experiência pessoal. Isso não tem parte nenhuma, nós somos ciência. É muito diferente isso aí. Observa isso, veja bem. Agora, com relação a Emmanuel, ele tinha que ser guia cego para sustentar o negócio do movimento espírita. Todo mundo que entra numa religião sabe que tem que ser guia cego. Ele queria até mudar certas coisas, não puderam. André Luiz também quis, eu também quis, por isso que eu caí fora. Eles aguentaram até quando pôde, mas agora Emmanuel, ele tinha culpa no cartório de vir da Igreja Católica. Ele ressomou na Itália, e ele vai trabalhar na Igreja Católica lá, vai ver o que ele faz para ajudar. E o negócio está pior do que era, e orou muito. Outra pergunta. Trabalho num bairro com população de baixa renda em São José dos Pinhais, que recebem roupas doadas e as usam até sujarem bem e depois as jogam fora, nem cogitando em lavá-las, pois sabe que receberão outras sacolas de roupas doadas. Já vi nas visitas domiciliares que faz com sacolas de roupa até o teto, e já ouvi relatos semelhantes contados por outros colegas. A intenção da campanha do agasalho é boa, mas o resultado é ínfimo. Mesmo educando o povo, a tendência é a repetição do padrão antigo. Como ter esperanças em campanhas com resultado tão pequeno, mesmo para um número grande de pessoas? De qualquer maneira, uma coisa é certa: essas campanhas de roupas aí, que se dão para essas pessoas, elas evitam muita morte, principalmente de criança. Eu sei porque lá no interior eu trabalhei lá 34 anos, eu sei como é que é a situação. Agora, então, vamos com calma. Esse processo aí que está faltando é a organização das campanhas. A pessoa tem que dar, de casa em casa, isso é que é o ideal, e ver o que é que tem lá, se está precisando ou não, para separar as casas direito. Do jeito que você está me contando aí, isso aí está mal feito, é a administração que está errada, não é o povo. Se eles estão recebendo, não vão condenar aquilo que eles fazem, às vezes é ignorante, não está sabendo o que está fazendo. Agora, quem está organizando a campanha que está errado. Isso aí eles têm que olhar. O que eles estão esperando? Há um crescente número de campanhas em prol da moralização ética na política paranaense contra a corrupção e a favor da maior punição para acidentes graves no trânsito, com engajamento de parcela significativa da população. Poderemos ter esperança de mudança a curto prazo em pontos essenciais para viver com maior justiça, harmonia e equidade?
Olha, depende da gente, vamos trabalhar nisso. Eu já estou dando minha contribuição. Hoje mesmo nós estamos falando aqui sobre campanha. É para o povo pensar. Olha bem a bibliografia, que tem 20 itens, 20 fontes. Em questão a retrovidas, se participei como cruzado contra os infiéis, mas com integridade de pensamentos, dentro do olo pensene vigente, em qual medida devo compreender as ações do passado para que não impliquem relações grupo-kármicas? Ou melhor, como lidar hoje com essa influência ainda tão recente na história da humanidade, sabendo que os antepassados fizeram não era cosmoético? A primeira coisa é ver o que é que você já fez nessa vida. Você participou da Igreja Católica? O que você fez lá dentro? Você ajudou alguma excomunhão? Alguma coisa? O processo todo é ver o que a gente está fazendo hoje. E vamos refazer isso aí. A situação é essa. Em relação a quem está à frente de uma campanha, como fica o problema da intenção e ação e, consequentemente, os efeitos da ação? É o que eu estou falando. Uma coisa muito séria é a organização, os administradores da campanha, os responsáveis pelo fato. Quem faz assistência buscando prestígio? O que prevalece? A intenção ou a ação? Como fica o saldo? A intenção vale muito. Agora, a intenção na assistência, desde que ela seja bem racional, positiva, de esclarecimento, ela é muito melhor. Agora, uma intenção que fica de qualquer maneira, pode fazer até o contrário, ela pode ser pior. Agora, e quando é o contrário? A intenção é boa, mas por algum descuido da pessoa, os efeitos são ruins. Isso aí, a culpa não é dela. Se ela está com boa intenção e está ajudando a parte dela, não tem nada contra. E quem participa da campanha com boa intenção, mas sem saber, está atendendo a fins impróprios de outros. Esse aí tem burraldo, burrildo e burróide. Ele precisa de estudar o que ele está fazendo, para não ser inocente e útil, não ser boboca, sendo manobrado pelos outros, quer dizer, boneco de ventríloco. A gente não deve ser boneco de ventríloco. Em campanhas publicitárias, em todas as mídias, existem muitas mensagens subliminares. Nessa questão, como há legislação vigente, não há legislação vigente, o ideal seria uma campanha esclarecedora sobre o que está por trás das apelações comerciais? Sim, é o ideal. E qual a melhor maneira de divulgar isso, já que os governos têm interesses escusos implicados? É colocar nas mesmas mídias que apresenta aquilo, colocar outra metendo o pau, se eles permitirem, porque às vezes eles não permitem. A conscienciologia já abordou esse tema de alguma forma, esse processo de mensagem subliminar, eu já escrevi até artigo desde 20 anos para cá, isso é coisa antiga. Uma das coisas piores que tem nisso é a hora que começa, na mensagem subliminar, que dá muita tremeção. Começa a tremer demais as coisas, por exemplo, na televisão. Isso aí dá crise epilética em certas pessoas. Mesmo naquele que nunca teve epilepsia, pode dar. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com um balanço de 2 anos do programa Amigo da Enciclopédia. E eu queria agradecer a todos aqueles que participam como amigos da Enciclopédia de todo tipo. Sejam as sociedades, as pessoas, as jovens, os homens, as mulheres, todo mundo que está aqui. Que atualmente as coisas estão um pouco melhor do que era. Já estão conseguindo superar as necessidades dos processos. Porque também nós temos ampliado os gastos, as despesas com o nosso material, porque as coisas têm se ampliado aqui na questão do tertuliário, principalmente. Mas também lá embaixo, nas questões do holociclo e da holoteca. Agora, hoje eu queria dizer para vocês que hoje tem um debate, o tema é com 5 cobaia, você se expõe ou se esconde no grupo evolutivo? Você se expõe ou se esconde no grupo evolutivo? Esse aqui é o debate hoje. A mediação é da CONS, o horário é das 15 às 17, quer dizer, das 3 às 5 horas da tarde de hoje. O local é o CAEC, aqui mesmo. O sorteio, vai ter um sorteio do dicionário analógico do Santos Azevedo, para quem aparecer lá. Quem participar, vai ter então a possibilidade de ganhar o Santos Azevedo. Agora, eu quero mandar uma mensagem aqui para o Aníbal Picanso Bentes, nosso amigo lá de Salvador. Eu quero falar o seguinte, eu recebi aqui seu material e acho que é muito importante o que você estudou, o que você fez. Acho que seria bom fazer uma boa divulgação entre os interessados sobre esse assunto
Eu ressalto principalmente a página 16, que você fala da antiviolência, com 5 itens. Isso aqui é muito importante, esse processo da antiviolência, para trabalhar no processo do militarismo e a religiosidade no Holopensense de Salvador. Agora, quero te dizer que é bom fazer uma boa revisão, principalmente de forma do seu material. Tem para a sociedade sem hífen e com S só. Estou dando só um exemplo, tem muitas palavras que sabem ser acertado. Por exemplo, mel e ideias ainda tem acento, está fora do novo vocabulário que nós temos no Brasil. E consciência que se escreve é diferente do que está escrito aqui. Tem 2 lugares que eu vi. Então, isso é só para dar uma de mão. É bom fazer uma revisão séria do texto, mas está muito bem estudado, a gente nota que você pesquisou demais o assunto, você conhece as coisas, principalmente do ponto de vista sociológico na Bahia. É impressionante o seu trabalho, muito bom. Vamos ver o que é que a turma acha disso. É bom você passar isso para frente e ver como é que fica. Parabéns pelo trabalho. Isso deve ter dado trabalho, você deve ter demorado um pouco para escrever esse trabalho. Eu gostei do trabalho, muito bom. E lembre-se, página 16, a antiviolência, está ao máximo aquele trabalho. Agora, gente, voltando aqui à campanha, como é que nós ficamos? Professor Val. Na questão essa campanha política, ela tem altos e baixos em termos de... Escuta, hoje não está mais escuro aqui, não? Estou achando que está mais escuro. Escuta, aqui hoje está mais escuro, queimou alguma lâmpada aí, alguma coisa? Hein? É só aqui? Eu estou achando que está um pouco escuro. Olha lá, eu não sei como é que ele está enxergando ali, para ler. O meu aqui está bom, mas o dele lá vai estar escuro. Aqui? Mas então, como é que é? Então, na campanha política, eu extrapolei o que está aqui na campanha política do 7, eu coloquei mais coisas aqui. Eu lembrei da arrecadação de fundos, você fala lá na fatologia, e a máquina do Estado para... Por exemplo, hoje nós temos a questão do PT, então a candidata do PT, existe uma máquina do Estado. O PT é tudo na base da poluição, da autocorrupção, né? Eles usam o dinheiro que a gente dá, que paga imposto, para fazer propaganda do PT. Então, a Dilma, por exemplo, mas isso acontece com outros partidos também? No caso do PT? Eu acho que a maioria dos partidos, né? É tanto que a oposição quase não aparece no Brasil, porque não deve ter tanta moral. Se eles tivessem moral, estava com a bandeira na frente, né? Falando com essas coisas todas. É lógico que, usando o negócio está... A Dilma com o Serra, eles estão empatados. Até vi hoje, estão bem empatados. Mas a gente não sabe também, com dinheiro nosso, eles estão pagando esses institutos. Você acredita? Você admite? Eu sou do princípio da descrença. Vários institutos... Eu sou do princípio da descrença. Eu não admito muito esses institutos. Mas vamos dizer que estejam empatados. Mas, usando a máquina do Estado lá para Dilma, o PT vai conseguir, provavelmente, eleger... Não, porque eles estão comprando todo mundo. Outra coisa. E é o Lula tem isso. feito um bom trabalho assistencialista. Não é de assistência propriamente dita, é assistencialista, é demagógico, é de populismo, é para comprar os eleitores com o nosso dinheiro. Então, com isso, pode ser que vai ser eleito, ninguém sabe, vamos ver. Eu vejo, então... Agora, ela é uma ex-guerrilheira, vai ser presidente do Brasil? Então, mas isso acontece independente do PT, sempre se usa a máquina do Estado para eleger candidato. Agora, outra coisa também anticosmoética é a arrecadação de fundos, que deu todo aquele problema com o PT, com outros partidos também. Eles arrecadam essas empresas que entram também para fazer essas doações espúrias. Estou querendo ver o negócio da ficha limpa. Vamos ver se eles vão limpar mesmo essa ficha ou não. Porque o povo todo que era do mensalão do PT, a turma toda de corrupta, tudo aí. E trabalhando com essa Dilma. Essa Dilma, eu acho que ela vai ser boa a hora que ela mudar de nome. Enquanto ela for Dilma, não vai ser boa. Tem que ser Dilma boa. Dil boa. Isso aí eu acho difícil. Então, são duas condições, vamos dizer, bem
em Moraes, que a requisição de fundo é máquina de Estado, e tem a contraposição da ficha limpa, que é uma coisa boa. Sei lá, o voto consciente que colocou aqui do cidadão, mas esse voto consciente também é relativo, porque existe uma máquina funcionando para deixar esse voto. O que seria ideal para, vamos dizer assim... O que eu acho é a gente esclarecer. O negócio é informar, é esclarecer sobre essas coisas. A pessoa vê o que faz. A primeira coisa séria para esclarecer é o seguinte: todo mundo deve votar. Esse é um dever cívico. A pessoa tem que escolher isso e ver a quem que ela vai votar. Está na hora de começar a pensar no assunto. Agora, eu acho que essas coisas vão começar mais sérias depois da Copa do Mundo, que agora o povo está só pensando em bola de futebol, né? E as vuvu. Vuvuzela. O último nome que apareceu no Brasil agora é vuvuzela. Vuvuzela está falando isso. Aquela corneta lá. A barulhenta. Então, mas existe alguma luz no fundo do túnel, que é esse ficha limpa e outras coisas mais. E mas o ficha limpa já é alguma coisa se eles conseguirem alguma coisa. Já é alguma coisa se conseguirem alguma coisa. Vamos ver o que vai dar. E vamos dizer também, hoje, o voto é relativamente mais consciente em relação àquela época lá dos coronéis, melhor, né? etc. Lá que vamos dizer, o voto hoje no Brasil ainda não é consciente, é semiconsciente. Melhor do que Mas ele existe, pelo menos, já é semiconsciente. Mas parece que está melhorando um pouco. Porque se fosse consciente, nós não teríamos, né, esse povo lá dirigindo o Senado, por exemplo. Você acha que se tivesse muita consciência, é tudo semiconsciente. Mas se contou até alguns são inconscientes, mas a boa parte, eu acho que tudo é semiconsciente. Se contou até aquele caso a pessoa que ficava ali, o tipo coronel, esperando o pessoal votar e dizendo, não precisa, mas já está tudo. Pois é, não, aquilo é o meu caso, a minha terra era assim. O Brasil melhorou demais, nós não podemos falar. Se você for olhar em 70 anos, as coisas todas do Brasil melhoraram. É aquilo que eu falo, o negócio do coronel. Na minha terra era assim. Chegava no domingo, que geralmente era o dia da eleição, domingo, igual hoje assim. Mais ou menos 8 horas da manhã, ficava o coronel todo arrumado e tal, lá na esquina onde o povo ia passar, que era o footing. Mesmo no interior eles falavam essa palavra em inglês, footing. Quer dizer, o povo, aonde o povo ia caminhar para ir para a praça e ir no lugar onde ia ter eleição, que é no fórum, geralmente na cidade, no grupo escolar maior que havia. Então ele ficava lá lascando pau. Pegava um pedaço de pau, começava a lascar e olhando. Aí passava então um cara. Passava o cara e cumprimentava. Então, seu coronel, bom dia. Ele, bom dia, seu Leandro. Onde é que o senhor vai? Eu disse, não, eu vou votar, hoje é dia, né? Ele estava com a roupa de ver Deus, a melhor dele, etc., tudo limpinha. E outra coisa, anilada, feita com anil, aquele negócio para ficar tudo durinho, etc., tal. Então ele ia. Aí o coronel vira para ele assim, mas olha, seu Leandro, não precisa ir não precisa ter esse trabalho não. A eleição já foi feita, está tudo ok, não precisa ir lá, pode deixar. Aí mas então já está feito? Está. E vai ter comemoração? Vai. A comemoração é às tantas horas, no lugar tal, ficava por isso. Então não tinha mais eleição, não tinha nada, já tinha feito por dentro quem é que devia de ser. E o coronel ficava avisando os principais que iam passar lá para evitar. De modo que era uma eleição fajuta. Hoje, pelo menos, ainda tem as urnas, tem o processo de fiscalização, fajuta, tem uma opção de coisa, tem partido. Antigamente não era assim, não, a situação era precária, era tudo armação, feita em cima do lance. No interior tudo era assim, eu cheguei a ver isso. E outra coisa, a hora que fizeram os partidos, mais tarde, do lado direito da rua era da UDN, do outro lado esquerdo era do PSD. O povo nem se cumprimentava. A rua era dividida em 2 partidos. Tudo isso também eu vi. Agora, eu, menino, rodava para um lado e por outro. Tinha algum representante da UDN, vinha, eu ia lá para ouvir o que eles estavam falando. Chegavam os caras do PSD, eu também ia lá para ver. Estavam vindo todas para sondar, né? Para ver o que era.
Mas tinha o PTB também contra o DN. O PTB mais tarde, o PTB depois. Eu entrei nas coisas do PTB, que era do Getúlio, para ajudar o Mário Palmério. Em 3 gestões eu ajudei. Ele foi eleito 3 gestões que eu estava lá junto comigo, ele foi eleito deputado federal. E lembrando disso, aquela campanha lá do Lacerda, que era da UDN, contra o Getúlio, né? Mas ele também foi vítima, que deram um tiro nele lá. Né? Aí, o que você acha disso? Porque ele fez também uma campanha... O Carlos Lacerda foi um grande cara. Foi o melhor prefeito que o Rio de Janeiro teve das coisas que eu vi, enquanto eu estou vivo e conheço o Rio de Janeiro. Agora, ele teve uma coisa que ele era um pouco assim, excessivo. Ele era demais, né? Em matéria de argumentação. Ele era um pouco radical no modo dele agir na situação como jornalista e como debatedor, né? Refutador, polêmico. Agora, era uma senhora personalidade esse homem, fora de série. Agora, eles pararam com muita coisa porque ele também abusava demais, né? Ele acabava com o povo, do jeito que ele era, agora, uma força. Houve um atentado também muito mal feito contra ele, atentado. Agora, ele podia ter, se ele tivesse seguido nas coisas lá da administração do Rio, ele teria melhorado muito. Você veja bem, naquela ocasião ele já tinha mexido em 2 favelas lá, muito sérias, bem no centro da cidade. Ele tirou, limpou tudo. Uma delas, o povo chega lá, nem viu que lá tem favela mais, que não tem marca de nada. E outra, que é lá na Catacumba, virou lá um jardim enorme, cheio de obra de arte, com as coisas todas, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele fez também uma opção de coisa no Rio, foi ele que fez mais lá, no Rio de Janeiro. Então, ele podia ir longe, se tivesse entrado nisso. Mas o processo era briga, ele gostava de polemizar, queria acabar com os outros. O atentado lá da Toneleiros, lá, parece que aquilo é bobagem, fugiu o controle do Getúlio, o homem da Lurdinha não, lá, ele o Getúlio, ele não seguia o controle. No fim, o próprio o guarda-costa dele lá, que eu conheci também, você sabe, eu conheci o guarda-costa, o Getúlio, tudo isso por causa do PTB e devido ao processo do Mário. Esse povo tudo eu vi de perto. Agora, é uma história do Brasil, né? Passou a coisa. Agora, o Getúlio teve muita coisa, muita morte no processo dele. O povo lembra muito bem, porque ele andou fazendo a opção de coisa boa para os operários, a situação no Brasil, ele fez alguma coisa. Mas agora também matou muita gente. O povo não pode esquecer disso, não. Foi uma ditadura o negócio dele. No caso desse confronto Lacerda e Getúlio, parece que houve excesso dos 2 lados, não sei. Mas o Lacerda, de qualquer forma, foi vítima ali. Agora, o cara bom mesmo, nessa história toda aí, que passou mais incólume, mais limpo, foi o JK, né? Juscelino, desse povo tudo aí que a gente viu. Foi dos melhores que tinha. Tancredo era um grande cara. Eu também conheci o baixinho. Agora, ele vinha muito lá nas coisas, por causa de Araxá, com o povo todo dos Drummond, que negócio. E eles tiveram muito contato lá com as coisas do Mário, a senhora do Mário e tal, Dona Cecília. Eu conheci também o Tancredo por causa disso. Agora, era um grande político. Agora, esse povo de Minas Gerais, teve gente boa e teve gente também muito esquisita. Um deles, por exemplo, que era esquisito, que isso aí até é bom a gente falar, do ponto de vista político, que muita gente não sabe, apareceu lá um cara que foi governador. O nome dele era Milton Campos. Agora, ele era super honesto e super equilibrado. Tudo dele, 100%. Agora, ele equilibrou de tal maneira o Estado que tudo parou. A vida parou, o serviço parou, o comércio parou, a indústria parou, as coisas todas, porque ficou tudo honesto, tudo equilibrado. Mas também ninguém fazia nada. Quer dizer, uma pessoa, se ela ficar mais quieta em casa, ela não arranja doença. Ele fez isso com o Estado de Minas Gerais. Não adiantava um negócio daquele para parar tudo. O Estado virou um cemitério, sabe, com ele. Mas tudo honesto, um cemitério honesto. Quer dizer, então, é um negócio difícil de você entender uma coisa dessa. Não faz, não. E que força que é que a pessoa faz dentro da administração para chegar num nível desse. Quer dizer, eu não entendo bem. Agora, vocês olham na história Milton Campos, vocês veem o que é que ele fez e o que aconteceu na época dele. Agora, o caso do JK,
O que você considera as principais coisas que ele fez melhores do que O os JK, ele veio dar gasolina azul para o Brasil. Ele deu um novo hausto, um sangue novo para as coisas do Brasil. Aquilo mudou tudo. E é o que ele falou. Ele fez 50 anos em 5. Professor É o Valdo. trabalho que ele fez, o povo tudo combatendo. Você sabe que o Roberto Marinho, essa turma toda, combatia, né, o negócio de Brasília e as coisas do JK. Né? Agora, nós lá de Minas Gerais, todo mundo ajudamos esse homem. A minha terra ajudou, o povo de Uberaba ajudou demais, Chico Xavier, eu mesmo, esse negócio todo. Nós fomos a Brasília para construir o problema. Que eles achavam que aquilo era importante, levar o negócio para o interior. Por quê? Havia uma conversa internacional muito grande de domínio do Brasil, porque não tinha muita população no interior do Brasil. Se levasse a capital, aquilo ia melhorar. Não é do jeito que o povo fala aí, não. É muito mais sério que esse povo que está escrito por aí. O negócio era mais bravo. Precisava disso. Foi por isso que o nosso amigo, na hora que o Juscelino estava lá no palanque, falou, então, você leva a capital lá para o interior ou não leva? Aí ele prometeu lá na hora e começou a trabalhar naquele sentido. Comprou as terras. Agora, o que foi feito foi uma verdadeira Babilônia. Né? Aquilo é uma loucura. Né? O que foi feito em 5 anos da gestão dele. Mas ele conseguiu, o negócio tem. É uma pena que depois eles acabaram com Brasília. Essa Brasília que está aí não é a república dos sonhos do Juscelino. Era isso que ele estava esperando. É lógico. Professor Pode Valdo. falar. Sou eu? Pode? Professor, eu queria voltar nessa questão da política. Tá saindo? Dessa política que pode ser roubada. Hoje, a eleição é na máquina, né? Ela também pode ser trapaceada. O senhor lembra aquele caso do Brizola? Que ele ia perder para governador. Aí ele falou, teve um golpe, fizeram na maquininha. Sei. Então, hoje também a eleição pode ser fraudulenta. Mas nós sabemos disso, mas não é isso. Eu quero falar que o Brasil melhorou da seguinte maneira. Em 1944, a população do Brasil era mais ou menos 44, 45 milhões. Hoje nós estamos chegando a 200 milhões. Outra coisa, a partir do Getúlio Vargas, com as coisas todas, e o próprio Juscelino, a indústria começou a aparecer. A Companhia Siderúrgica Nacional apareceu em Volta Redonda, aquela coisa toda. Os carros começaram a ser produzidos no Brasil. Algumas estradas foram abertas, mais sérias. E hoje, professor, nós estamos entre os principais países. Não interessa. Agora, veja, eu vi o interior, a gente passando fome, a situação lá, como é que era. Hoje você vai falar que o Brasil está passando fome? Eu acho que está difícil. Com esse povo tudo barrigudo que está aí, como é que é? E as barrigas? E a pochete? Dá para falar que o povo está passando fome com tanta gente gorda? Isso aqui está parecendo os Estados Unidos. A gente pode fazer uma outra avaliação. Por exemplo, as multinacionais da indústria dos carros virem para cá. Isso não é para ajudar o país. Não, isso dar um jeito nas transnacionais e na multinacional. Isso está no acordo. Mas veja, elas ajudaram demais. Professor, o dia que uma fábrica, igual que foi com o Fusca, completou 1 milhão de carros que eles fizeram, já foi uma grande coisa. Mas o interesse não era ajudar. Outra coisa séria, e a Petrobras? Com todos esses erros, essas bobagens todas já fizeram, essa venda, por exemplo, da Vale do Rio Doce para as estranjas, vendendo a preço de banana, uma vergonha, na época do Fernando Henrique. Tudo errado. Mas veja, a Petrobras, eu que era daquela, o petróleo é nosso, viva Monteiro Lobato, aquela coisa toda. O Brasil não tem petróleo. Eu falei, a vovozinha que não tem. Eu já falava vovocinho naquela ocasião, você pensa bem. E já dava banana para os caras. Professor, a gente só criou a Petrobras. Agora, por que eu falava vovocinho? Porque o povo foi para a rua mesmo. Petróleo. Eu, no interior, devido andar muito com o negócio de história natural, eu já tinha visto os negócios cheirado gasolina em vários lugares de petróleo. O povo tudo falava, tem. Até viagem de avião, eu fiz uma vez de teco-teco, os caras estavam mostrando. Você está vendo aquele negócio preto que está saindo lá? Aquilo é petróleo, olha lá. Ó. Mas está abafado, ninguém está falando o que é. Eles não colocavam a coisa para fora.
E o Monteiro Lobato fazendo uma força danada, quase acabaram com o cara. Não sei. Entendeu como é que é? Então, hoje tem a Petrobras, é das maiores do mundo atualmente. Sim. Está faltando uma opção de coisa. Por exemplo, a primeira coisa era a Petrobras entrar e participar também desse tipo aí, um OPEP ou qualquer coisa nesse sentido, e tirar o dólar para mandar nisso. Colocar, por exemplo, o euro, para fazer frente aos Estados Unidos, por causa do processo do Império Americano. Isso tudo está faltando. O Brasil, a turma ainda não viu isso, que é importante. A Petrobras devia pegar a bandeira de algum OPEP, alguma coisa nesse sentido, e colocar o euro, e não mais comprar petróleo pelo dólar. Mas, por exemplo, o euro, outra moeda. Isso poderia mudar a política desse processo todo que tem por aí. Outra coisa, o povo já falava que o petróleo ia acabar. Eu estou ouvindo isso faz só 60 anos. O petróleo está aí do mesmo jeito, eles estão descobrindo cada vez mais. Quando é que isso vai acabar? Ainda vai demorar ainda. Agora, já arranjaram a cana, já arranjaram aí o subsidiário do processo da energia, já é uma grande coisa também. Professor, a gente estava falando da eleição, a gente vai ter eleição esse ano. Vai. Temos 3 candidatos já, quer dizer, 2 mulheres e um homem. 2 mulheres, né? Nós estamos entregues a guerrilheira, a guerrilheira que o senhor fala. Talvez o senhor tenha aqui na comunidade ex-guerrilheiras, ex-guerrilheiros. Não, eles mas mudaram. Aqui, você sabe que As nós não pessoas somos podem partido mudar. político, nem temos partido. Nós somos apartidários e apolíticos. Sim. Mas somos cidadãos brasileiros e temos que votar, porque esse é o dever cívico. Então a gente tem que saber em quem votar. Você, como sendo uma grande prócer política de diversas décadas, oportunamente você vai falar em quem que seria melhor a gente votar. Eu espero o seu pronunciamento de alto nível. Professor, eu estava pensando em anular, porque uma é evangélica. Não, eu pensei até... Não, uma é do criacionismo, uma é evangélica. Então, a outra é guerrilheira da matança. Pois é, quer dizer, está danado. E o melhor aí até agora é o Serra. Não, mas o Serra... Eu não tenho outro. Agora, só se aparecer mais gente, tem mais gente a aparecer? Não, não vai aparecer. Até o momento, o que vocês acham? Tem coisa melhor? Orlando, você que é o filósofo da equipe, é o menos ruim. O menos ruim é o Serra. Ele está falando. Menos ruim. Vamos ver como é que nós ficamos nessa. Agora, vamos ouvir a Malu aqui, que às vezes ela tem algum pronunciamento novo. Pronunciamento Malu, oficial. faz favor. Não, Valdo, não é sobre isso. Primeiro eu queria saber se aquela questão que o Hermínio Miranda comentou sobre o Lacerda, dele ter sido o Marat da Revolução Francesa, procede. Estava ruim embaixo. Olha, é sobre o Carlos Lacerda, que o Hermínio de Miranda, naquele livro Eu Sou Camille Desmoulins, ele afirma que o Lacerda foi o Marat, morto por aquela moça, Cordelier. Eles falam isso desde aquela ocasião, no movimento espírita. Essa conversa é antiga. E falar que aquele nosso amigo era o outro cara também da Revolução. Pessoa seria... tinha vários deles aí. Seria o Danton. Agora, o problema é que no movimento espírita você não pode admitir muito esse processo de reencarnação, não. Comigo, eu era Você já foi grande, enquanto eu fui espírita, eu era um grande poeta inglês, um dos maiores deles. Robert Browning. O Robert. Agora, o que se passa? A hora que eu deixei o movimento, eu falei assim, nós erramos, não era. Ele é aquele outro cara. Não, eu era o cara pior, que é aquele poeta das noites. Bocage? Não, gente. É um poeta francês que escreveu As Noites, não sei o que é, de tipo sexuais. É um grandão. Eles acharam que eu era esse. Não, não é o Robert, é o outro. Então, em vez de inglês, eu banquei o francês. Agora, veja, eu não era nenhum nem outro, porque nessa ocasião eu era o Zéfiro, estava fora do corpo, eu era consciência. Aqui, banana para eles todos. Todos eles me falavam assim, me inclua fora dessa, porque vocês estão por fora. Quer dizer, me inclua fora dessa, porque vocês estão por fora. Eu estou muito mais por dentro do que vocês estão pensando. Queria que você comentasse uma outra condição. Não sei se você sabe daquela jornalista francesa, o nome dela é Marie Monique Robin, que ela escreveu O Mundo Segundo a Monsanto.
em que ela descobre... Aquilo é muito bom. Aquilo tá uma coisa, Sabe, assim de apavorar. ela Isso me fez deveria ser lembrar motivo de aquela preocupação dona que para nós. escreveu sobre o dinheiro, lembra uma também, uma francesa, que escreveu sobre as finanças na ocasião, que foi um sucesso, um best-seller, o livro dela. Eu falei assim, essas mulheres francesas estão boas nisso. Valdo, essa é Essa é a impressionante. segunda. Tem entrevistas dela no YouTube, tem o livro O Mundo Segundo a Monsanto, e ela é perseguida por causa disso, porque ela descobriu toda a rede. A Monsanto, ela patenteou os genes de um tipo de porco, que toda a criação de porcos do planeta, que ela constata que tem esse gene no DNA, ela recebe royalty. Então, os fazendeiros estão acabando com as fazendas todas de porcos, porque eles não aguentam mais pagar o royalty à Monsanto. Pois Não é é. só de semente de milho, Mas agora, de soja. Monsanto não tem nada de Valdo, santo. É Não brabo. diabo. É aquela com os réus estelar que está atrás de um processo desse, não? Daquele verbete seu? Porque é uma rede assim que a gente não vai conseguir detectar, nem vai poder impedir. Essa mulher aí é fora de série. Agora, você lembra daquela que escreveu também sobre economia? Uma escreveu sobre a logo. Não, eu estou falando não, uma sobre economia, que foi o máximo também. Eu cheguei a Não é falar não, aqui na Miguel. ocasião, quando saiu o livro dela. É bom a Essas gente ler francesas essas estão coisas. aparecendo, elas são muito boas. Para a gente ter uma noção da política mais ampla. Agora, a além do Monsanto é daqui, um problema sério. Gente, é E sério. essas coisas estão De tirar o aparecendo sono. aí, a gente está comendo as coisas, nem está sabendo Não tá se sabendo, tem é de o tirar o dedo, sono. o dedo, sabe, patológico da Monsanto. As entrevistas, Pois a é. comprovação dos dados que ela tem, ela publicou o trabalho dos cientistas, dos biotécnicos de lá, e os químicos que estão trabalhando com esse fim. Não é só semente transgênica, tem um monte de outras coisas muito sérias. Então a turma devia ler isso. Né? Vale a pena ver isso aí. Agora, aqui uma pergunta. O senhor disse que já fez o EV de outras vidas. Por qual motivo ficou conhecendo o EV? Conheceu quando era Zéfiro? Sim. Como iniciou a prática? Escuta, o processo de EV, domínio da energia, esse tipo arco voltaico, o problema da serenologia, do serenão, esses processos de macrosoma, isso existe há milênios. Mas é tudo um petit comité. É uma ou outra consciência só que sabia disso. Agora, com o tempo, as pessoas ficaram sabendo e começaram a praticar. Foi o que aconteceu comigo. Algumas coisas dessas, as primeiras vezes que eu vi falar, foi de 1100 para cá. Então já tem muito tempo. Agora, a maioria não sabia disso. Pensa bem, vamos supor, alguns milênios aí para trás, aparecia serenão aqui para ajustar a situação do planeta. Eles vinham também e renasciam. Então, como é que fica? São esses que melhoraram esse cérebro nosso, que tem tanta coisa que a gente ainda não usa. O problema é eles. Agora, outra coisa, sugestão para o verbete, acrescentar megapensenologia. Eis um megapenseno trivocabular sintetizando o assunto. Existem campanhas sérias. Isso aqui eu ainda acho fraco, podia ser mais, né? Existem campanhas seríssimas. Vamos ter que estudar isso mais, ainda está fraquinho. Essa campanha séria, eu não acho que está com muita força, não, como o verbete. Tem que dar, para o verbete, tem que dar mais força nisso. Professor. Sim. Ladies first. Para fatologia, qualificação cosmoética dos meios e fins, propiciando o engajamento de amparadores extrafísicos de função. A hora que você começa a trabalhar numa coisa boa, em favor de muita gente, os amparadores extrafísicos vêm e ajudam você. Isso explicita o extrapolacionismo? Também, né? Às vezes é extrapolacionismo, porque às vezes é só enquanto você está fazendo aquilo. Depois, se você deixar, você deixa. Eles não vão ajudar. Eles fazem enquanto a situação está acertadinha. Mas isto faz parte? Faz parte do trabalho. Faz parte. Uma outra pergunta, professor. Em Trafaz, os dois últimos, ao final, Trafaz, página 20. Todo dia, Trafaz. Segundo a pensionologia, a experiência pessoal não é ocorrência comum, trivial, sem importância. É o fato derivado dos altos esforços em algum acréscimo no cosmos. Algo com a intenção de ficar para sempre. Por exemplo, a assinatura pensênica pessoal. Todo dia podemos caprichar fazendo a campanha pessoal.
colhendo assinaturas pensênicas cosmoéticas, adquirindo novas experiências. Os trafores faltantes, que são os trafais, nascem assim. Isso promoveria com o tempo as neosinapses policármicas que o senhor... Sim, o caminho é para chegar lá. Né? Pode ser isso uma base? Professor, nessa mesma questão ali na parafatologia, quando o senhor fala qualificação cosmoética dos meios e fins, em caso de empresas, quando a empresa ela se prepara, né, nessa qualificação cosmoética de meios e fins, também há uma campanha dos amparadores para aquele projeto ir adiante. Às vezes abre o caminho, essa abertura de caminho às vezes tem dedo, a energia de amparador te ajudando. O problema é ver a abertura de caminho. Você pode detectar essa abertura dos acontecimentos, os fatos, né? Pelos fatos e pelo holopensene. Você olha a energia do ambiente que você trabalha. Quando os amparadores entram, eles dão o sinal da presença deles por energia o tempo todo. A gente sente. Então, com isso, você fica tranquilo, você dorme bem à noite, não tem nada, você sabe que você está cumprindo aquilo que deve. Então, você fica mais equilibrado em tudo que você tem, tudo que você faz. Porque quando você vai montar a empresa, você tem a missão, a visão, os valores, né? E essa missão, essa visão, esses valores, quando direcionados ao link com o amparo também para isso, né? O problema nosso é o seguinte, conforme a sua intenção e a dedicação que você tem, as coisas que você faz, positivas, é inevitável ter assistência. Agora, o problema mais difícil é ter uma assistência contínua, o tempo todo. Entende? Que tenha prosseguimento. Uma assistência, por exemplo, esporádica, uma coisa ou outra, de raro em raro, isso todo mundo pode ter. Mas o problema é ter constantemente. Para isso, nós temos que dar a nossa contribuição. Daí que entra essa qualificação cosmoética dos meios e fins, então. Você, qualificando bem cosmoeticamente os meios e os fins, você consegue ter mais permanência. E você mantendo também, né, a peteca no ar. Tem que manter o serviço, a situação. Ter continuidade. O processo é perseverança, tenacidade, constância. Esse é o caminho. Isso começa, muitas vezes, com um amparador e pode chegar a vários amparadores engajados nessa campanha? Não, o amparador, eles sempre mudam de acordo com o trabalho. Se você crescer, o amparador também cresce com você. Vem outro, mais técnico ainda do que aquele anterior. Isso depende do que é. Por isso que quando uma pessoa está fazendo a TENEPS aí 20 anos, ela vai fazer o FIEX, muda o amparador. Ela vai ter um que é lá, da OFIEX. Aquele vai ter mais força do que o anterior. Pode haver também uma campanha de preparo para a atividade também. Os amparadores preparando... Não, esse processo de preâmbulo, de preparação, de preparatório da vida, das coisas, nós temos para tudo, né? Tudo já é. O problema é que a maioria das pessoas, elas não sabem interpretar o preparatório. Elas não sabem, vamos dizer, acolher aquilo que está aparecendo para elas. Muitas querem passar, você está entendendo, os degraus. Ele não quer subir a escada degrau a degrau. Ele quer subir 2 degraus e atinge lá o topo que ele quer logo. Essa a pessoa fadigada, essa pessoa precipitada, isso aí é que piora ela. Ela não vê a preparação. A gente tem que olhar a qualificação da preparação. Esse negócio de preparação e execução tem que ter muito cuidado para ver como é que é. Porque a relação dessa campanha, né, com a preparação é de você estar atento, estar conectado com o cosmos. Né? E outra coisa, é muito difícil você fazer qualquer coisa de valor de um ano para outro. Não é assim. Tem que montar a situação, acumular esforços, repetir, fazer. Não adianta, tem que ter paciência. Eu não admito nada que tenha uma mutação de uma hora para outra fabulosa, como se o maná tivesse caído dos céus, um prodígio, um milagre, isso tudo é besteira. Tem esforço pessoal que a pessoa tem que se dedicar para aquilo. E ela vai vendo que ela está aperfeiçoando, ela caminha, ela evolui, ela desenvolve, ela sente os resultados daquilo nela mesma. Com isso, os amparadores ampliam tudo.
E outra coisa, para eles mesmos ajudar a gente, às vezes precisa de mais tempo. Não é de uma hora para outra que ele vai conseguir passar toda a mensagem que ele quer para você. Porque às vezes você está totalmente bloqueado. Também para deixar você mais preparado para encarar aquela tarefa, né? Não, e para as coisas mais avançadas, a pessoa tem que estar preparada, né? Agora, no fim da história, o que a gente precisa mais? É isso aqui, ó. Não tremer. Essa tremedeira significa paura, medo, covardia, precipitação, ansiedade. Isso tudo tem que acabar. Vamos ficar com calma. Não há problema. Outra coisa, a gente saber mudar de bloco, mudar o caminho, saber fazer renovação, estar preparado para qualquer surpresa, agradável ou desagradável. As surpresas, às vezes, agradáveis são piores do que as desagradáveis. A desagradável faz você pensar, a agradável nem sempre. Ela pode levar você para o buraco, porque você fica eufórico, vai fazer besteira. Então, às vezes, uma surpresa agradável, ela estaciona a pessoa. Estacionando, ela regride. Então, tudo isso a gente tem que olhar, devido ao processo de discernimento. Dá para levar, é claro, também esse contexto pessoal para o contexto da empresa. É mais ou menos parecido, né? O crescendo é similar, vamos dizer assim. Até mesmo você tem um sucesso na empresa, pode levar ao fracasso. Pode. Né? Tem que saber, né, o que você faz com a empresa. Administrar uma vida já é problemático. Administrar um composto e ter um grupo de vidas é muito mais difícil. Quanto maior, pior fica. Aqui na frase enfática se fala campanha do estado vibracional. Ontem teve um curso de 8 horas de duração do Wagner e da Nancy sobre esse tema. E ainda não está esgotado. Ou seja, tem muito chão pela frente. Eles trouxeram muitas ideias práticas, novas até para mim mesma. Eu aproveitei bastante. E um trabalho assim de uma dedicação que eles vêm fazendo desde 2003 sobre esse tema. Eles né? estão muito bons. E desde o congresso do CIPRO, Wagner e Nancy estão empenhados nessa linha de pesquisa. Então, eu não sei se eles estão por aqui. Eles estão aqui? Ah, os dois estão aí. Ó. Gente, vamos fazer uma bateção de palmas. Essa energia, entende? Eles estão respondendo aos estados vibracionais de vocês. É a saída. Mas olha, quem é que está com a campanha agora na mão? Valdo, aqui. Pegando essa parte do tema de hoje de campanha, e essa parte que falou política... Fala direito aí, senão a gente não escuta. Fala mais alto. Falando sobre a questão da campanha e a parte política que a gente estava falando, a gente sabe que o debate que se faz aqui acaba não decidindo na eleição efetiva do nosso próximo presidente. A decisão acaba sendo muito mais na classe C, D, né? E é onde tem o maior número. E as classes compradas. Né? Exatamente, é onde impera o populismo e é onde acaba se tendo, nesses momentos, aquelas ações dos políticos de fazerem obras ineficientes no médio e longo prazo. A questão a gente sabe que passa pela dificuldade muito grande de aculturar essas pessoas, né? Mas é uma coisa, um processo de longo prazo, mas necessário de ser feito. Como é que você veria, o que seria de campanhas, que aí elas têm que ser também, tanto consciencial, né, na questão da cultura, quanto abordando também a região de cada uma delas, porque, independente do Nordeste ter um grande volume, nós temos também, no Sudeste, um volume grande de pessoas. O que o Brasil precisa, né, para resolver isso aí hoje, é liderança honesta. É o que não tem. Nós estamos pedindo isso, jogando energia para ver se aparece líderes honestos. Seja homem ou mulher, mas que seja honesto. O que está faltando é gente que venha sem corrupção. Então, o povo todo que está dominando tudo, é tudo na base de corrupção. E o PT abriu uma vaga, assim, para a corrupção, que atingiu tudo quanto é poder, condições, lideranças. A maioria está tudo empesteado, né, com o processo da corrupção. Isso é que tem que dar um jeito. Alguma coisa deve acontecer.
de algum lugar, de algum poder desse, ou de algum local desse. É o que nós estamos esperando para o Brasil, é isso aí. É porque isso vai ter que criar raízes longas. Agora, né? nós aqui, o que nós pensamos? Nós pensamos ainda para o futuro. Daqui séculos ou daqui milênios, que nós vamos ter um Estado mundial dentro de uma democracia mais pura, uma situação totalmente diferente do que está aí. Porque o próprio Estado hoje, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Hoje, por exemplo, já está começando a melhorar certas coisas que eles estão vendo. Por exemplo, acaba de sair aqui, ó, esse livro aqui do Tony Judd. O que se passa? A Objetiva publicou o livro dele agora, e esse cara escreveu esse livro em 2008, faz 2 anos. São as reflexões sobre o século esquecido, 1901, 2000. Agora, o que se passa? Ele já na introdução, nas coisas todas que ele está mostrando aqui, ele está falando que o processo de Estado no século XX teve muita força, mas isso agora está acabando. Então, nós estamos começando esse novo século com o processo de Estado caindo. E o problema particular, o processo privativo, as questões, então, do próprio povo, do público, estão alcançando mais força. Isso é muito importante. Ele fala aqui sobre os intelectuais do século XX, uma série dessas condições. Tem coisa que eu não estou de acordo, tem outras que eu estou. Por exemplo, eu não estou de acordo na hora que ele fala assim: de todas as transformações das últimas décadas, o desaparecimento dos intelectuais é talvez a mais sintomática. Eu não acho, nem tanto que eles desapareceram, estão tudo aí. Nós já estamos em 2010, ainda tem muita gente que está ditando falação de tudo quanto é jeito. Outra coisa também que ele fala: com exceção da Coreia do Norte, ninguém com menos de 40 anos possui lembrança de vida adulta em uma sociedade comunista. Eu também não acho. Tem nova geração que ainda está com isso, por causa da esquerda, eles estão dominando muito esse povo. Agora, esse nosso amigo, ele em 2008, que foi mais ou menos nessa época, ele foi diagnosticado com esclerose amiotrófica. Agora, esse autor, com essas afirmações radicais, ele erra. Essas duas coisas, por exemplo, eu acho excessivas, é muito radical. Esse radicalismo seria por causa da doença dele, eu também não sei. Mas agora, ele está certo numa série de condições. O que eles estão louvando desse livro internacional não é fácil. Inclusive no próprio Estados Unidos, que ele está falando. Que ele falou muita coisa séria nessa série de ensaios que ele fez aqui. Eu estou começando só a ler o processo. Agora, esse problema dele, do Estado, esse problema, por exemplo, da privatizar a situação, isso aí tudo é sério. Hoje eles já estão dando mais valor para isso. O Estado nem sempre é o ideal para estar dirigindo o povo. Professor. Isso foi agora no século XX para cá que o povo está começando a ver. Outra coisa, com a queda do comunismo, as bobagens do nazismo, essa tolice toda louca, isso tudo melhorou. Professor, nesse livro aí, acabar o Estado. O Estado não é acabar o Estado, mas diminuir a força que o Estado sempre teve. Mas isso já está acontecendo, esse Estado mínimo. As multinacionais são associações. Mas ele fala isso tudo. O problema não é esse. As multinacionais, ele fala também transnacionais, ele não fala só multi, ele fala as duas. É essa aí. Ele estabelece diferença. Ela é que é dona, as multinacionais, as transnacionais compram países. São donos de países. Mas o problema é o seguinte, eles estão vendo que agora o ideal é o Estado dirigir pouco. Agora veja, isso é da Grécia Antiga. Agora que nós estamos vendo isso na prática. Não, já tinha antes. Porque na Grécia já se falava, o melhor governo é aquele que aparece pouco. Já tinha antes. Eu sempre fui favorável a isso. Já tinha antes a ideia de Estado da cidade. A Grécia é mais uma propaganda, né, grega, europeia. Essa coisa da Europa ser o centro de toda a civilização. Mas se a gente pegar as civilizações mais antigas, já tinha ideia de política, a ideia mas agora da o que eu estou falando é que o propaganda europeia. Que essa afirmação, que quanto menos o Estado dirigir, aparecer, melhor para o povo. Perfeito. Isso é da Grécia Antiga. Valdo.
Agora que eles estão começando a ver essa realidade. Eu acho que mais do que isso... Agora veja, se isso continuar e esclarecer a cabeça, pelo menos uma minoria, com o tempo, nós vamos abrir caminho realmente para o Estado mundial. Mas, Ovaldo, mais do que isso aí que você comentou, é melhorar a qualificação da participação do Estado. Tudo é qualificação. Processos tipo CPMF, que tinham um objetivo, nunca foram utilizados. Não é esse, é diminuir também aquilo que é o poder do Estado sobre a população. Não, sim, isso, mas mais do que isso é a participação qualificada que não tem. Totalmente. Ele mostra aí o fracasso do comunismo. Esse aí é dos livros mais novos que tem. Mais do que tudo que o povo já escreveu. Valdo, ele liquida com tudo. Valdo, não pode esquecer também o papel das organizações não governamentais, das associações civis sem fins de lucro. Elas estão tomando um peso muito grande. Aquele negócio que dá uma coisa lá no fim do mundo, várias cidades megalópolis do mundo inteiro fazem piquetes, demonstrações na rua, isso não havia. É verdade. As organizações de utilidade pública, federal, não só no Brasil, fora do Brasil também, elas estão tomando vários... Eu tenho uma prova dessa situação com vocês. Escuta só, eu estou trabalhando com o processo da conscienciologia fazem 40 anos agora. Estou falando dedicado, full time, 40 anos. Uhum. Nós já fizemos o Instituto, que foi a primeira IC, fazem 22 anos. 22. Mas antes disso, mais ou menos há 30 anos, eu tinha feito o Centro da Consciência Contínua. Claro. Agora veja, nós fizemos tudo isso que tem. Eu tinha feito um bairro espírita lá em Uberaba, que está lá funcionando, que tem milhares de pessoas no bairro, que praticamente fui eu que levei para lá. Os primeiros postes foi eu, primeira casa, primeiro arruamento foi eu. Agora, o que se passa? Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa com os nossos amigos. Nós estamos fazendo um bairro. Agora, tudo na base de voluntário. Até hoje nós não recebemos nada. Agora que nós estamos começando a apelar para o governo para nos ajudar na questão, por exemplo, do holociclo grande, aí, o segundo, a holoteca segunda. Quer dizer, isso mostra que o processo particular está muito sério, inclusive no Brasil. Como é que essa pessoa, essa mobilização sociológica, essa migração interna do povo, vem 600 pessoas para cá para me ajudar a fazer esse projeto? E é uma força social Como é que é isso? pacífica. Isso é povo. Isso não é Estado, gente. Agora veja, vem um cara comunista, representante lá do Jornal do Povo, vem aqui, eu mostro isso tudo para ele e mostro o princípio da descrença. Ele fica danado da vida, não acredita em nada daquilo e vai embora, volta. Mas não acreditou em nada que isso aqui, ele acha que tem uma política, que tem um Estado, que tem um governo, que tem coisa atrás. Isso é ele falando. Vem o outro que está dirigindo aí, que faz uma opção de coisa, que é filósofo. Vem, eu mostro para ele. Tudo aqui é feito na base de voluntariado. Não admito. Não vai. Ele vai embora danado da vida, pisando forte. Nós já tivemos até agora, o Ló estava até contando aí, é uma meia dúzia de personalidades que já tiveram, não admite que nós aqui fazemos tudo na base de voluntariado. Quer dizer, o povo ainda não viu. O Estado está claudicando. Ele está ficando um pouquinho lelé da cuca. Essa força social, Valdo, de mobilização, ela acontece em diversos segmentos da sociedade por instituições similares. Não com o paradigma consciencial, agora, mas com o paradigma... Por isso que eu dou valor para o processo de campanha. Valdo, ainda agora eu vi, de ontem para hoje, o ministro da Saúde está falando sobre a campanha da poliomielite. Vocês viram aquilo? É um monte que foi feito no Brasil. Ele está falando... de quando em quando tem que ser feito, que isso é muito importante. Em agosto eles vão repetir. O Brasil tem tantos anos que não tem mais paralisia infantil, que é a poliomielite. Isso aí é o máximo em matéria. E aparece aquele monte de menininha abrindo a boca e jogando a gotinha lá, tal. Aparece o homem da gotinha mexendo. Isso tudo é muito importante, que é o processo da campanha da saúde, da sanidade. Então, por isso que eu dou valor para essas coisas. Agora, o povo tem que participar das coisas, não tem saída, não. Valdo, essa questão do livro, só queria saber o seguinte, ele está falando de intervenção do Estado na economia, porque a intervenção do Estado na economia, ela caiu com os países comunistas, caiu com o Muro de Berlim, que é uma loucura, a intervenção total do Estado. Agora,
Na economia tem que ter uma certa intervenção, é lógico. Por exemplo, tem que entrar na área da saúde, educação, um monte de coisa, o Estado tem que entrar. Agora, quando o Estado toma conta da economia, isso tudo deu para trás, já é coisa do passado, não adianta querer voltar. Já, agora, de qualquer maneira, eu acho que com o tempo, eles estão conseguindo muitas vitórias. Agora, um dos lugares mais difíceis que tem é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem a liberdade, por exemplo, que nós temos no Brasil, você sabe disso. Agora, de vez em quando, eles também conseguem alguma coisa. Uma das vitórias que eles conseguiram, já faz algum tempo, foi aquela que vocês sabem, eu não sei se vocês sabem da história, que foi tudo baseado em fatos, em Cincinnati, nos Estados Unidos. Eles foram fazer numa galeria de arte uma exposição do Mapplethorpe. O Mapplethorpe era um cara que morreu de AIDS, ele era homossexual, e ele quis apresentar uma série de fotografias para mostrar que a fotografia era tão boa quanto a pintura. Mas ali ele colocou pornografia, colocou criança pelada, mulher pelada, homem pelado, homossexual pelado, tinha tudo. Então aquilo criou um problema enorme para o dono da galeria, porque já havia galeria em certos lugares que já tinham proibido a exposição, que não podia aparecer nos Estados Unidos. Ele filmou o negócio, levou à frente e conseguiu levar no tribunal a exposição das fotografias do Mapplethorpe. Agora, no fim, ele foi aclamado de tudo quanto era jeito. Aquilo é uma liberdade, um prêmio que ele conseguiu arranjar da liberdade nos Estados Unidos, porque lá é muito difícil uma coisa dessa. Porque o povo começa a reclamar, vem aquele povo todo, dá em cima, eles vão em cima, a família dele, os filhos dele na escola, tudo sofreu perseguição. No fim, o cara conseguiu levar o negócio e defendeu a galeria de arte. Aí ele defendeu museus, galeria de arte, para o Brasil, para os Estados Unidos inteiro. Agora, existe, de fato, na exposição do Mapplethorpe, se fosse comigo, eu não faria exposição de tudo aquilo. Inclusive, tem lá a mão louca. Você sabe o que é a mão louca, não sabe? Alguém aí sabe o que é isso? Hein? Você sabe, né? Agora, lá tinha fotografia da mão louca, tinha fotografia de pênis, mulher pelada, tudo. Agora, eu vou dizer para vocês o que é a mão louca. É a pessoa que consegue colocar o pulso na ampola retal do homem ou da mulher e aparece apenas, na hora que vai fotografar, o antebraço da pessoa atrás. Ele apresentou uma foto dessa. Essa foi uma das que criaram mais problema. Agora, veja, é lógico que isso aí é muita pornografia e muita coisa junto, eu também acho. Isso tudo, ele conseguiu passar na frente do povo todo para ver. Agora, é lógico, a exposição não permitia menores, era só adultos. Tem essa coisa também, né? Ele cortou uma certa parte. Agora, veja, essa liberdade de expressão é que é a coisa mais brava que tem. Agora, vocês sabem, esse negócio da mão louca, isso é coisa de homossexual. Eles é que são especialistas nisso. Porque eles querem alcançar o clímax sexual através do processo da sodomia, mas de uma maneira absurda. É totalmente, vamos dizer, teratológico, né? Agora, esse Mapplethorpe, ele apresentou isso, tem a foto, tem tudo. Agora, ó, quero dizer para vocês que tem um filme com tudo isso. E, inclusive, eles estão passando isso na televisão. E depois ela citaram essa questão da China. A China existe uma ditadura política. O comunismo, vamos dizer lá, é político, mas na parte da economia já houve uma liberalização em relação ao que havia de Mao Zedong, que estava tudo estagnado. Hoje o mercado tomou conta. Lógico, é uma ditadura política, mas ela está aberta para o mundo e está sendo a segunda maior exportadora do mundo. A China, do jeito que ela entrou segundo exportador do mundo. Ela que colocou a pá de cal no comunismo, acabou com tudo. E hoje ela está mais, vamos dizer, o tanto ou do mesmo nível do capitalismo americano. Né?
A economia dela não é... Então não é acabou mais tudo comunista. aquilo. O marxismo, por exemplo, Acabou. tudo acabou. Esse negócio tudo já era. O nosso amigo aí, o Júlio, está falando isso tudo aí no livro. Tudo com calma. Agora, se, por exemplo, quando existe excesso das transnacionais, cabe ao Estado fazer leis para ir contra isso. Agora, querer acabar... As transnacionais têm uma intervenção também importante, desde que ela não provoque excesso, que remessa de lucro. Hoje está difícil. Outra coisa, o Brasil já tem, né? Transnacionais. Como é que fica? A China está cheia de Mas transnacionais. aqui também tem. Tudo, Qual país que agora inteiro. não tem? Esses estão crescendo. A globalização é Agora aqui, transnacional. não sou política, mas sou do Estado de São Paulo. Posso dizer com certeza que o senhor Serra também não pode ser considerado um bom candidato. Sentimos na pele a sua administração em todas as áreas. Por exemplo, na área da educação, fere os princípios que a Conscienciologia mais preza: o esclarecimento, a educação. No ranking do salário de educação entre os estados brasileiros, o Estado de São Paulo é o 14º salário. Gostaria da sua opinião. Esse candidato vai valorizar a educação em nível do Brasil se não o fez no seu estado? Quanto aos outros, também concordo com a avaliação. Acredito que ainda não temos em quem votar. A pessoa falou e disse, é uma senhora essa aqui. É a primeira vez que vejo no verbete as referências bibliográficas holográficas. Ih, você já viu pouco verbete, hein? Caramba! Olha, é bom você pegar o DVD da enciclopédia. Pela primeira vez que percebi também uma menção a um outro autor. E a vovozinha sua, vai bem, companheiro? O senhor não tem mencionado nos verbetes nem a data da obra do autor, nem o ano das citações. Ih, você está por fora. Pega meu livro, Projeciologia, e vê como é que é a minha bibliografia. Eu sou mais exigente em bibliografia do que a BTN, esse povo todo. E olha, minhas lembranças para a sua vovozinha. Agora aqui, tem a ver com a redação conscienciológica? Tem, mas eu atendo isso também que você está querendo. Esclareça, por favor, bem como a função primeira da enciclopédia, princípio e eixo orientador de pesquisa. Seria bom ver. Olha para mim aí alguns dos verbetes que tem aquela... Tem verbete meu que tem mais de 100 fontes bibliográficas já. Olha um desses aí para falar para ele. Eu preciso saber. Você está por fora. Outra coisa, não seja precipitado para fazer julgamento de textos. Você lê pouco, vai ler mais. Eu já tenho 1.700 verbetes já lançados. Olha bem como é que fica isso. Você lê um ou outro, está tirando conclusão. Não vai com isso, não. É bom, por isso que nós fizemos, presta atenção, o DVD. O DVD tem mais de 1.300 verbetes, não é isso? É bom você olhar. Outra coisa, olha, a enciclopédia é isso aqui. Ela aqui, ó, está pequena. Está com 7 volumes aqui, ó. É isso aqui. Mas olha, você já pegou algum? É, biblioteca. Ó, o verbete biblioteca. Esse tem todas. Tem 141 fontes bibliográficas. Então, com isso, você está vendo que eu estou certo de mandar lembrança para a vovozinha, tá certo? Gostaria que o senhor explicitasse mais. Final da última linha de fatologia, página 18. O somatório de esforços para atingir os resultados almejados. E na mesma página, interaciologia, interação comunicativa emissor-receptor. O somatório de esforços para atingir os resultados é o seguinte: é a hora que a pessoa lança a mão de todos os esforços que ela tem em todas as áreas de manifestação, objetivando a mesma meta. Nessa hora, quase sempre, os amparadores também vão fazer o direcionamento, a confluência dos esforços juntos. Com isso, a pessoa consegue superar o trabalho, seja um trabalho pessoal ou seja um trabalho grupal. Na questão da campanha, quando a pessoa coloca e faz a confluência, a convergência desses esforços para o mesmo megafoco, os amparadores ajudam, quase sempre o negócio dá certo. É isso que tem acontecido comigo com o voluntariado. Por isso que deu certo. Nós temos hoje quantas empresas em Foz? São mais de 70 empresas. Nós temos 17 ICs.
Só aqui no CAEC nós temos 16 laboratórios, não é isso? 16 laboratórios. Então, você veja bem, estudo foi feito e está sendo feito e mantido através de voluntariado. Agora, interaciologia, interação comunicativa emissor-receptor. O problema todo é quando você emite as coisas com uma intenção boa. A energia é positiva, se o receptor é mais ou menos bom, você vai, vamos dizer, enriquecer a condição da recepção dele. Com isso, ele vai melhorar, e vai melhorar também o seu processo de emissão. A comunicação melhora. Esse é um caminho que a gente tem que ter. É um jeito. Walter, Sim. aqui. Voltando para essa questão da participação popular, né, no ambiente político. Então, hoje, assim, desde a ditadura que vem se tendo uma abertura gradual, né, da participação mesmo popular. Então, hoje a gente tem conselhos que são municipais, estaduais, federais, né, que são para controle mesmo do Estado, né, da aplicação das políticas públicas. E a própria criação de políticas públicas também vem sendo participativa, como acontece com o orçamento participativo, o plano diretor participativo. Então, assim, os espaços estão sendo abertos, a população está ocupando aos poucos, porque eles também precisam entender, né? Antes não existia isso, então as pessoas estão começando a entender, mas veja bem, e começando a participar. Eu acho que o Estado, às vezes, está mandando demais ainda na população. Sim. O Estado aparece mais, o presidente da República aparece todo dia na televisão. Você acha que isso está certo? Não, existem conselhos Não, que raciocina só funcionam. isso. O presidente da República aparece todo dia na televisão. Vocês acham que isso está certo? E alguns Isso tá conselhos certo, que existem também, né, tem uma Tinha que maioria que aparecer, é o participa. cara lá mostrando o que foi feito. Ó, isso aqui vai ajudar vocês. Aqui, ó, o outro. Vem o técnico, vai mostrar o que é. Igual esse ministro da Educação. Olha, é muito importante fazer a campanha da vacinação, da poliomielite. Isso é que precisava. Agora, o presidente está falando do partido dele, das coisas dele o tempo todo? Está certo? Não. Isso é exorbitância de poder do Estado. Está tudo errado. Mas assim, os espaços estão sendo criados, né? As pessoas ainda estão entendendo que nós são esses espaços para disso, participar. Mas ainda tem muita o... coisa. Outra coisa, você acha que a carga, por exemplo, de servidores públicos do Brasil está correta? Eu sou Só servidora acabou. pública, Só eu estou isso. lá dentro. Só isso já liquida com o assunto na hora. Como é que fica? Você acha que a carga de servidores do Senado é honesta? Nem salário. Só isso. Acabou. E outra coisa, o Lula agora arranjou mais gente, porque é época de eleição, ele tinha que arranjar mais eleitor, ele arranjou mais funcionário público, vocês viram, né? Um monte que ele apareceu agora. Dinheiro nosso, nós é que estamos pagando isso. Quem está pagando imposto está pagando esses caras. Não é o Lula que está pagando, não, somos nós. Os conselhos, que são esses espaços também de controle, né, ainda a maioria é o Estado que ocupa, e os outros espaços que a população deveria ocupar, às vezes está vago, a pessoa não chega Agora, lá. Então acaba os ainda poderes dominando... todos, inclusive o quarto poder, está um pouco amordaçado, porque estão comprados, é muita gente comprada, inclusive a imprensa. Isso. Tem muita coisa da imprensa que está comprada. Televisão, certos jornais, certas coisas, você vê direitinho que estão compradas. Então isso é um absurdo, a gente pensar nessas coisas todas. Como é que fica? Pensem nisso. Então, eu sou favorável àquele velho conceito que até hoje, agora que está aparecendo luz no fim do túnel. Quanto menos o Estado aparecer, melhor para o povo que esse Estado governa. Presta atenção, isso é da Grécia Antiga. Até hoje, foi muito pouca coisa que conseguiram isso. Isso é que é a verdadeira democracia. A gestão pública, principalmente na parte direta aí da administração direta, é totalmente ineficiente, perdulária. Isso Agora, liquida com a economia. Foi isso aí que criou várias piadas, inclusive aquela do cara. E nessa terra tiene governo, sou contra. E tudo é piada que foi criada por causa dessa situação, porque, principalmente aqui na América Latina, que isso aí apareceu da América Latina, né? Era tanto governo bananeta, quer dizer, de República da Banana, com tanta coisa, que toda semana mudava o governo, devido a um processo de evolução, ou isso e aquilo, que eles falavam. E nesta terra tiene governo, sou contra. Ele não quer saber que governo que era, ele já dava conta. Quer dizer, uma vergonha, era tudo errado.
O que você queria? Outra coisa que é interessante também é que você tem esses tratados internacionais, né? Sim. E chega um momento que o país vai ter que aderir àquele tratado, porque senão ele começa a ser prejudicado no próprio comércio internacional, né? Então eles acabam fazendo qualquer coisa só para dizer que está fazendo, mas com o tempo essa política vai tomando força, vai se desenvolvendo. E é isso que vai acontecendo também. Tem certas coisas mas é devagar, internacionais não que ainda não consertaram. A ONU está totalmente desacreditada porque os americanos acabaram com ela. Tinha que tirar a ONU dos Estados Unidos, sair de New York, colocá-la totalmente isenta em outro lugar para poder ter manifestação mais ampla. Banco Mundial, é preciso consertar isso. Fundo Monetário Internacional, se dá um jeito. O Brasil, por exemplo, o Lula já fez uma grande coisa, foi uma das grandes coisas que ele fez, ele deu uma banana para o fundo aí. Isso é o máximo. Outra coisa, está emprestando dinheiro para esses caras. Quer dizer, está cuspindo no bofe. Quer dizer, o negócio não é fácil. E isso todo mundo estava esperando há muito tempo. Agora, isso tudo não é bem o Lula. Porque esse negócio do Lula não é bem assim. As coisas começaram a melhorar muito antes desses 8 anos. Sim, muitas coisas começaram... faz mais ou menos uns 18 anos. Teve e ele foi pegando a onda para chegar aqui, por isso que o Brasil está melhor. Algumas coisas começaram também no segundo mandato do FHC. A coisa já foi antes. Esse fortalecimento dos conselhos também foi antes do governo Lula, né? O negócio veio caminhando. É isso que eu estou falando, agora, é gradual. Chegou um nível que não precisa mais usar aquela expressão da revolução. Brasil, ame-o ou deixe-o. Hoje nós não precisamos mais disso. Você está entendendo? Agora, eu vou te contar. Quando eu comecei a fazer mais intensamente as minhas viagens internacionais, eu evitava de falar que era brasileiro. Porque senão as portas não se abriam para mim. Quando o negócio começou a melhorar, eu comecei a sentir tudo na pele, fora do Brasil. Então eu comecei a falar que era do Brasil, já valia a pena, já pesava na balança. Sim. Teve lugar uma vez que eu cheguei com a limusine, com o meu motorista de lá todo arrumadinho, fartelado. Aí chegaram as pessoas para falar, esse senhor deve ser do Brasil, né? É no Brasil que o povo é rico desse jeito. E eu lá, uma vergonha, né? Eu descia da limusine de bermuda, para mostrar que nem estava ligando para aquilo, estava por cima da carne seca. Agora, tudo foi o acting, a interpretação que eu aprendi em Hollywood, que eles me ensinaram o que eu devia de fazer para poder ter acesso aos livros raros, às coisas das auctions, dos leilões, porque senão não teria. Se eu não aparecesse no mesmo nível que os outros, olhar dentro do olho assim, ó, de igual para igual, não, isso aí não vale nada. Eles não davam valor para a gente. Agora não. Eu chegava com aquilo, eles chegavam e traziam livro para mim em cima de uma almofada, tirado da caixa de segurança do banco. Isso na galeria, nos negócios todos para mim, assim, ó, em New York. Tudo isso eu vi. Agora, o que é engraçado é o seguinte, foi assim, pois é, entre New York e Los Angeles, que é onde tem Hollywood, né, a diferença é enorme. O que eu aprendi em Los Angeles para aplicar em New York? Sabe como é que é? Um processo lá. Então, a gente tem que saber como organizar essas coisas e saber mexer com isso. Agora, o capitalismo selvagem dos Estados Unidos tem que dar um jeito, né? Agora, todos são judeus. Quem me ensinou também era judeu, esse povo todo que me ensinou isso aí. O problema na vida é assim. Você quer combater uma coisa que você acha que está errado, você tem que saber mais do que aquele povo que defende essa coisa. Essa que é a regra. Isso aconteceu com a Maria da Penha, né? Ela teve todo um processo de julgamento aqui contra ela, o marido tentou matar 2 vezes, estava em liberdade, e ela teve que fazer a denunciar o Brasil, a situação dela na OEA, como violação aos direitos humanos. E só aí que ela conseguiu, né, que aí conseguiram mudar a lei, né, de combate à violência doméstica. A partir de uma denúncia a um órgão externo, né, para poder pressionar o Brasil a criar isso. As coisas vão melhorar de qualquer maneira, porque o Brasil está de um jeito que não tem jeito de voltar para trás. Se na época da Revolução eles já falavam isso, hoje não é muito mais, porque hoje melhorou o processo econômico, a população está melhor. Então, eu penso que o caminho é por aí. Agora, eu espero que você, como sendo uma das nossas grandes próceres, que entende política,
vai dizer para a gente quem é que você acha que a gente deve votar. Você tem até setembro para falar para nós. Eu posso falar agora? Primeiro é a Tânia, segundo é você. Você sabia aqui que nós temos aqui umas próceres, sabe, de alto nível. Você sabe que eu estou estudando sociologia para entender mais de política, né? Porque eu acho que eu entendo pouco. Assim, então... Você vai ficar doutora, catedrática no assunto. Vamos esperar. Estamos aí para ouvir você. Eu estou falando ouvir, não estou falando que vamos aceitar o que ela falar. Nós vamos ouvir, para ver qual a opinião dela, vamos ver como é que é isso. O negócio é de debate, é refutação, vamos ver isso com calma. Professor, aqui. Sim. Na página 20 ali, você poderia ampliar em termos de interassistenciologia os itens riqueza e calúnia, principalmente na última frase de cada um deles? Aonde página que é 20, isso aí? riqueza e calúnia. Aham. Página 20, riqueza. Sob a ótica da conviviologia, há recompensas paralisadoras do desenvolvimento da consciência. Eis a razão pela qual a riqueza fácil é sempre promovida pelos assediadores extrafísicos. Esse aspecto da convivência precisa ser considerado na estrutura de qualquer campanha assistencial. Agora, a calúnia. Pela cosmoeticologia, toda injúria, toda calúnia e toda incompreensão se desfazem nas quebradas do tempo vindouro. A questão mais inteligente é a vítima estar cônscia deste fato, mantendo-se pacífica na própria consciência dentro de si, hoje, aqui e agora. A campanha cosmoética de autossuperação íntima é relevante e prioritária para qualquer consciência. Quer dizer, o problema primeiro que a gente tem que ver é o seguinte: é muito importante a gente não ligar para o processo de injúria, calúnia, infâmia e tudo mais que tem. Você vê aquilo e anota. Mas agora, não entrar na onda, não responder com a mesma medida, entende? No mesmo nível. Porque aí os amparadores nos ajudam e o negócio com o tempo esclarece. Então, nesse caso, a campanha pessoal ser pacífica. Você tem uma campanha pacífica pessoal para ir contra aquela calúnia. E a gente não ligar para isso. Eu, por exemplo, eu raramente respondo a qualquer bobagem que falam por aí. Se o negócio é carta anônima, ou se é jornalismo marrom, eu não entro. Por exemplo, agora nesses últimos anos, eu entrei só nessa carta aberta que eu fiz aí, em online, para esses blogueiros, que é porque eu achei que eles são tão primários que deu pena, né? Para a gente assistir alguma coisa. Então, era também, não é bem uma carta, era mais uma convocação para eles aparecerem aqui para debater conosco. Eu quero dizer para vocês que uma senhora apareceu aí. E eu conversei com ela há muito tempo. No fim da conversa, ela saiu chorando. Mas alegre. Mas chorou muito no fim da história, quando ela interpretou as coisas do jeito que nós pensamos. Ela estava interpretando tudo ao contrário. A hora que ela viu a extensão do processo, como é que era, ela falou assim: mas tem um monte de gente que pensa assim. Eu falei assim: pois é, mas eles não vieram aqui, não estudaram conosco, não leram os nossos livros, não acompanham a enciclopédia. Agora, a senhora chorou comigo lá embaixo. Mas você sabe, eu tenho lá meus lenços de papel. Na mesma hora se vê e tal. É uma coisa que a gente dá, né? É a hora. Agora, essa veio para debater comigo, com calma. Mas ela me pediu assim: eu não quero aparecer. Por isso que eu não pedi para dar palmada para ela, nem nada. Ela assistiu algumas tertulias nossas aqui, caladinha. Na de cima ali, com relação à riqueza, né? Na última frase, você coloca: esse aspecto da convivência precisa ser considerado, né? Por que essa frase fechando a questão da riqueza em si, ali dentro da campanha? Pois é, mas o problema todo é esse, né? Precisa ser considerado esse aspecto da riqueza fácil. Tem gente que quer riqueza fácil de todo tipo. Todo mundo que teve riqueza fácil, até alguns que foi apenas por herança, porque o cara morreu, entende? Tem assediador no meio disso. Quer dizer que, nesse caso... É assediador que quer que o cara fique rico rapidinho. Então, nesse caso, a campanha para a riqueza foi uma campanha de assediadores, nesse caso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Dinheiro é faca de dois gumes. Pode ser bom e pode ser ruim.
Posição social é faca de dois gumes. Pode ser boa e pode ser ruim. Política é faca de dois gumes. Pode ser boa e pode ser ruim. Tudo é assim. A gente tem que ver qual a intenção, qual a qualificação, o que a pessoa pretende com aquilo. Qual a intencionalidade interassistencial. Isso é que manda. Se há qualidade interassistencial, vamos lá, vamos assinar embaixo, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos participar. Esse é o caminho. Professor, aqui no B, nas características dentro da experimentologia, Sim. a cruzada, o que seria uma campanha cruzada? Toda campanha, de modo geral, é uma cruzada. Todo mundo sabe disso. O nome que se usa para campanha é cruzada. É porque eu não entendo muito de política. Não, olha no dicionário depois, pede aí o Arvindade para a gente. Agora, aqui é o seguinte, é cruzada, mobilizações coletivas, que é a sociologia, os saldos, a diferença com propaganda e os limites da campanha. Agora, cruzada, aqui no caso, equivale. Qual é o objetivo? Qual a meta? São várias que O que você pretende? Qual é o universo da campanha que você pretende? Isso é a cruzada. São as várias metas entrecruzando uma com a outra? Não. Cruzada é o nome de campanha. Lê no dicionário. Sei. Cruzada é a mesma coisa. Hein? Tá. É sinônimo. Cruzada, tá bom. É que Olha lá, sinônimo, é cruzada. Tá. Depois, 2, evento público. Tudo é a mesma coisa. Ah, tá bom. Obrigado, professor. Waldo, aqui. Aí na taxologia, você escreve 10 categorias de campanhas públicas. Qual seria isso? Em taxologia. Taxologia? Sim, você escreve 10 campanhas públicas. Sim, qual seria das 10 assim, a mais abrangente? Dessas aqui? Tem que ver. Você tem que ver na hora, para onde estão sendo feitas, como é que é. Uma campanha, por exemplo, ela pode ser super abrangente se pegou o município inteiro. Já uma outra vai fazer o Brasil, ela pode ser muito ampla, mas não é abrangente, vai pegar uma coisinha ou outra só. Então isso você tem que ver uma por uma para ver o que é. Agora aqui tem 10 categorias de campanha. Eu leio as 10. A 6 campanhas jornalísticas. A internacional, não é assim? As apologias, divulgações, as denúncias polêmicas, o aumento das tiragens dos periódicos. Isso é a campanha jornalística. Por aí tem várias. Você vai examinando e vê. Agora, cada uma a gente tem que examinar. Eu quero dizer para você que só sob campanha, lá no nosso processo, lá no holociclo, sabe? Nós temos, assim, montes de recorte dessa altura só sobre campanha. Dessa altura aqui. É só procurar lá. Vale a pena. Para quem queira pesquisar, vale a pena. Por isso que eu coloquei alguma coisa selecionada daquilo. Coloquei 20 itens. Sim. Para chamar a atenção. Bibliografia. Campanha tem que mexer com a mídia, não tem saída. Não tem jeito. É mídia. Nós agora não fizemos uma campanha aí no processo aí, nós mexemos com a mídia, televisão, escolhemos filé mignon, tudo que era mais sério, e deu resultado. Tudo aí tem que ver como é que é. Tá bom, obrigado. Certo? Professor Waldo, eu acho que as campanhas mais abrangentes seriam as evolutivas, as que apontam tudo o que tem que ver a base evolutiva. A campanha mais abrangente que tem é da Reurbex, a reurbanização extrafísica. E evolutiva, isso mas não é bem só isso, mas é a reurbanização da terra. É a mudança para colocar a escola na frente do hospital. Essa é a maior campanha que nós estamos empenhados nela. É a minha campanha, é a que eu estou trabalhando esses anos todos. Não é só esses anos, já foi muito tempo, não é só essa vida. Aí concordo. Como é que é? Aí concordo com o que você fala. Mas e daí? O que eu tenho que ver com isso? Eu não estou pedindo a sua concordância, eu quero é que você entenda. Luiz, você entendeu, né? Vê se me entende. O processo todo é esse. O processo nosso é de esclarecimento. Aqui no D, ó. Aqui atrás. No D. D. Aqui, ó. Você acha que é possível, no nível que a política brasileira está,
de aparecer um político que haja, pelo menos com um nível de cosmoética, assim, numa campanha? Olha, ou a campanha não necessariamente tem que ser eu baixo acho que nível, tudo é possível. rasteiro? Tudo é possível. O processo é a gente pensar positivo para fazer um ambiente para receber esse cara. Com essa cara. Nunca se sabe. Mas tudo é possível. Porque a campanha Agora, normalmente... veja, no Brasil, a esperança é a última que dessoma. Se nós não tivermos esperança que vai aparecer um líder honesto, você vai cuspir no Brasil, né? Não dá, né? Tem que pensar positivo, porque senão, do jeito que está aí... Se a gente for fazer uma retrospectiva das últimas campanhas, normalmente o candidato que ganha é aquele que não bate de frente, é aquele que tem um discurso mais moderador, aí veio o Lulinha Paz e Amor, aquele plano de marketing, né, do político que quer ganhar uma eleição. Então não bate de frente, é aquele que elogia todo mundo. No Brasil, que isso é muito comum, como ele. Só que se for ver tanto o FHC quanto o Lula, depois que assume o poder, vem a realidade à tona. Muda eram tudo. As pessoas que tinha lá o PT, que era o partido mais honesto, pelo menos mais honesto, mais honesto. E olha o que é que deu. Pois é, então existe Criaram o mensalão. O DEM já entrou no mensalão. Não sei quem mais já entrou no mensalão. Todo mundo embarcou nesse bonde. Existe a campanha, até certo ponto, é uma fachada, né? O candidato ele se coloca numa fachada e aí... Mas agora, ó, por isso que a gente fala, esse negócio de representatividade política já era. Né? A democracia tem que ser por outro processo, não pode ser isso mais. Eleger deputado e senador não dá pé, isso tudo é de cuspir, não dá mais. Já chega, o Brasil já está saturado com essa situação. Agora tem que mudar. Isso não é democracia nem aqui nem na China. É outra situação. Na China, até que não é mesmo, mas aqui também não é. Agora, Valdo, eu queria fazer um comentário em relação ao que a Tânia colocou, das multinacionais, que existe uma linguagem certa, um pouco estereotipada da esquerda, né, de que as multinacionais são vampiros que vêm para o país e aí vampirizam os recursos e leva tudo para fora. Mas veja, a esquerda do Brasil está com o PT. O PT domina as coisas da Petrobras. A Petrobras é ou não é? É ou não é? Então presta atenção, não adianta estar falando, eles estão cuspindo para cima, estão falando deles mesmos. Não, pois é, eu acho que hoje a multinacional... E outra coisa, a Petrobras é toda difícil. A Petrobras eles é uma praticamente multinacional... mataram o nosso amigo Paulo Francis, que ele chamava a Petrobras de Prontossauro. E com isso ele recebeu lá um negócio no tribunal contra ele. Aquilo mexeu com ele, apenas tanto ele morreu de infarto. É que hoje, o que eu queria dizer é o seguinte, que hoje a multinacional, por exemplo, ela chega no Brasil, ela tem o lucro dela, ela vai investir num país. Hoje o país que está na crista da onda para receber investimento é o próprio Brasil. Então esse discurso de que vai tirar recurso daqui, na verdade ele investe aqui... já acabou. Quer dizer, é uma coisa ultrapassada. O Brizola, hoje não tem mais aquela chance de falar as perdas internacionais. Aquele negócio internacional. A quantidade de emprego, de investimento, toda aquela conversa do Brizola já era, não tem mais espaço para isso. Entendeu? Por isso que tem que mudar os coronéis, você está entendendo? Os líderes políticos têm que mudar, não tem saída não. Ainda tem alguns, né, que são muito aí, tudo Ramsés, fósseis. Só uma última coisinha que você comentou o negócio dos petralhas, né? Acho que ontem na tertúlia. Tem um site bem interessante, vale a pena olhar, que é só colocar lá no Google, né, aparece Desciclopédia, a definição do que é um petralha. Sei, mas olha, o livro do Saconi está falando o que é o petralha. E o livro do Petralha está saindo, está aí, o livro é muito bacana. É a síntese, Valdo, de tudo do PT, é bem interessante. Agora, você sabe que esse livro do Petralha é feito por aquele cara que o maior movimento de todos os tempos na internet sobre o processo político foi esse trabalho dele, né? É esse do Petralha. O livro já está na banca, está aí, o povo está lendo. Professor, não sei se o senhor já comentou ali na página 20 também, os trafais, quando o senhor fala da campanha de assinaturas pensênicas. Já falou? O processo todo é o seguinte, a experiência pessoal, não é ocorrência comum, eu já falei sobre isso aí. A principal questão é essa campanha aqui, ela é aquela campanha positiva, diária,
A cada minuto, a cada segundo, a cada hora? A minha é uma campanha para várias vidas humanas. Agora, minhas vidas. Então é isso que eu recomendo a vocês. Vamos entrar na campanha da reorganização terrestre. A reorganização extrafísica da Terra. Colocar a escola na frente do hospital. Tudo que eu faço é visando essa TARES. Todo o trabalho da Conscienciologia é visando isso. É como se fosse um megafoco, uma mater pensene, uma convicção que está ligada a tudo que você faz, vamos dizer assim. Não, olha, nessa vida eu vim para propor a Conscienciologia. Na próxima eu não sei o que eu vou propor. Até lá eu falo para vocês. Entende? Mas agora a campanha é a mesma. Vamos ver o mote da campanha. Qual é o estribilho? Como diria lá o italiano ali, o ritornello. Vamos ver qual é o ritornello da próxima vida. E a reurbanização está nessa campanha multiexistencial sua, então? Tá. Essa aqui, o que eu trabalho é essa. Seja como homem, seja como consciência, seja como mulher, seja como consciência, eu estou nessa campanha. Toco qualquer coisa. Mas a campanha é sempre a mesma. O problema é... Entende? Ou como é os cavalos, né? O caminho tem que ter ali, ó. É o jeito, é a saída. Vocês estão vendo que eu estou usando sonoplastia aqui hoje. Para mostrar a realidade do negócio palpável. Né? De vez em quando eu uso a sonoplastia. Um dia desse eu toquei até ritmo de samba aqui e tal. Nessa época de Copa do Mundo, essa coisa é muito importante a gente lembrar, para dar o tom popular da história. Né? Mas vejam, o que é que está sobrando aí mais? Eu queria mostrar para vocês hoje, nesse intervalo, uma coisa muito séria. Deixa eu deitar. Nós temos aqui o hibisco. Esse é um tipo de hibisco. Agora, o hibisco é que faz a groselha. Então, esse aqui é o hibiscus sabe darifa. Quer dizer, é como se fosse a pessoa que sabe isso aqui, sabe da rifa que existe. É o nome que tem. Esse foi produzido em Foz do Iguaçu, sem agrotóxico. Agora, o que é que se pode fazer com isso? É a groselha flor roxa, o agrião de Guiné, é a azedinha, o caruru da Guiné, o hibisco, papoula, quiabo azedo, quiabo de Angola, tudo é mais ou menos outros nomes populares que já deram para isso. Agora, tem uma série de indicações. Vocês querem emagrecer? Isso aqui ajuda. Fortalece os cabelos das senhoras e das moças. Aquela mulher que está com o cabelo caindo todo dia, seria bom usar. Agora, serve também para o processo gastrointestinal. Isso é sério, a groselha realmente ela funciona. Agora, aqui mostra tudo como é que é. A receita simples de geleia. Quem puder com a geleia. Agora, a nossa amiga Kátia vai tomar conta disso para ver como é que faz. Eu, de vez em quando, como eu trato aqui de dieta frutariana e frutariana, consciência frutariana, a gente tem que mostrar isso aí. A groselha é coisa boa para a saúde. São Valdo. E é bonito, olha aí como é que o negócio é bonito. Muito bacana. São Valdo, tem mais ou menos 2 meses, eu tive uma curiosidade de saber como é que é a fruta da groselha. Porque eu gosto muito. Aí quando eu fui ver, é artificial. A groselha que você compra aí sempre é artificial, né? Sim, mas aí eu entrei no Google para procurar, para pesquisar a groselha. Isso ali. E agora o senhor me trouxe isso daí. Interessante. Ela é bonitinha, toda arrumadinha, rebuscada, muito cheia bom. de coisa, séria. Professor? Sim. Só uma pergunta rapidamente aqui. Em argumentologia ali, me chamou a atenção que eis a razão pela qual a riqueza fácil é sempre promovida pelos assediadores extrafísicos. Por que os assediadores extrafísicos se interessam na nossa riqueza? Não, o caso é o seguinte, todo mundo que fica rico de uma hora para outra tem que abrir o olho, que geralmente é assediador que faz isso. Até certos prêmios da Sena e outras coisas mais, você está entendendo? Mega Sena. Às vezes isso é assediador que acertou a situação para ajudar o cara a ganhar aquilo. Aí desvia tudo. Você vai ver que todo mundo que fica rico muito rápido de uma hora para outra,
Às vezes tem acidente de percurso e cria problema com ele. A sobrevida dele não é tão boa. Ele não fica feliz com a dinheirama. Agora, isso mostra que o processo de dinheiro é um negócio sério. Outra coisa, quem criou o dinheiro foi o homem. E disse que o homem estava doido, né, quando criou o dinheiro. Eu queria achar um auxiliador desse, que eu estou querendo dinheiro para estudar, né? Eu queria ver se o senhor não conhece algum. Isso foi o homem que criou o dinheiro, realmente foi o homem. Então o problema é o seguinte, nós estamos caminhando, um dia nós vamos ter um Estado mundial. Nesse Estado mundial não vai ter moeda. Então o capitalismo selvagem a essa altura já acabou. E outra coisa, não adianta o povo achar, mas isso vai acontecer? Veja bem, há mais ou menos uns 4, 5 décadas, falava em comunismo no Brasil, todo mundo está falando em comunismo, abençoando as coisas, até as besteiradas todas do comunismo. Hoje, não tem mais nada. Não adianta falar nisso, não adianta você querer bater palma para isso, já era. Então vamos com calma que a vida muda, há evolução nas coisas, há progresso, querendo ou não. Essa abolição da... Eu estava escrevendo alguma coisa sobre... Eu não consegui arrumar argumento para esse fim da moeda, mas porque haveria só troca, mas a moeda é um meio de troca. Mas não é isso, é dar mais valia para o esforço da pessoa. O seu trabalho é que vale. Quanto que vale o seu trabalho? Então você recebe de acordo com aquilo. Recebe o quê? Bens na sua vida, a situação toda, mas não precisa de dinheiro. Eu pensei assim, haveria uma distribuição de bens. Eu sei que não precisa de dinheiro porque eu vivi isso. A minha terra, na minha infância, a maioria das coisas não tinha dinheiro. Tudo era na base da catira. Esse é que era o nome. Catira, hoje, o nome para catira é escambo. Você faz troca, permuta. Não é mais para... Não é só o dinheiro também o dinheiro é um meio de troca. E outra coisa, eles mesmos estão acabando com o dinheiro. Vocês já viram que o dinheiro que era de ouro, atualmente é feito de plástico. Mas atualmente não tem mais nem dinheiro. É cartão de... Porque o negócio está tudo virtual. Mas... Quer dizer, eles estão começando a acabar com eles, ainda não viram. Quando eu vou argumentar, vou escrever... Você sabe que eu andei estudando a Wall Street, né? Com os caras todos que estavam lá me explicando, eu falei com eles, vem cá, cadê o ouro? Sem barra de ouro, esse negócio não funciona. Se a barra de ouro está desaparecendo da vista, e o povo todo está comercializando agora na base de plástico, esse negócio vai acabar. Vocês aguentam essa Wall Street enquanto vocês aguentam, porque um dia isso aqui não vai existir. Mas agora, isso eu falei lá em 1967. Então, o cartão de crédito também está... Bom, mas no Estado mundial, para eu argumentar que o dinheiro vai acabar, haveria uma distribuição de bens e serviços direto? Até lá vai ter muita coisa, né, Arlindo? Primeira coisa quando eu for descrever, o Estado mundial, daqui a alguns séculos ou milênios, ele vai existir. Até lá, nós vamos explicando, informando, comunicando o que é isso, para ver se esclarece algumas pessoas. Então, esse pugilo, esse monte, esse punhado de gente que a gente conseguir informar, ele já pode viver esse Estado mundial em particular. Eu pus até no meu trabalho a abolição da moeda, mas ainda eu não estou sabendo explicar o mecanismo ainda, sei lá. Vamos estudar que vale a pena. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 179 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 65 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos 4 recados. Marília, Grupo Governança, Paula, Festival de Inverno, Pedro, Ciclograma Parapsíquico, Marcos, Sessão Foca. E antes o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui em campanha, né, do Amigos da Serenidade, a campanha cosmoética aqui. E a gente queria conversar com vocês rapidamente sobre os cursos que os amigos da Enciclopédia vão concorrer no dia 1º de agosto, tá? Que é a data do nosso sorteio. Então a gente criou essa campanha Amigos da Serenidade com o intuito de estimular o desenvolvimento do parapsiquismo, né, para no caso, os participantes, entre os participantes do programa Amigos da Enciclopédia. Então, nós vamos sortear o curso
Práticas do Parapsiquismo Avançado, que é um curso doado pelo IPC, um curso de 10 dias, com 2 ECONs, um dos cursos mais avançados que tem aqui na CCCI. O curso Balanço Existencial, de 2011, na edição 2011, uma vaga também para os 4 dias de balanço. Uma vaga para o curso 40 Manobras Energéticas, que está acontecendo esse fim de semana. A próxima turma, o sorteado, vai participar. 2 vagas para o curso Lexicologia, que é um curso avançado, né, elaborado dentro do ambiente da Enciclopédia da Conscienciologia. O curso é feito no Holociclo, então vale a pena. São 2 vagas que nós estamos doando aqui para o sorteio. Uma vaga para o curso ECP1, para o curso ECP2, para o curso Acoplamentário e também para o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, além de uma outra vaga que foi doada pela Pré-IC de Pesquisologia. Então, nós queremos hoje, né, que é um dia especial desse verbete, campanha, né, a gente queria agradecer os amigos da Enciclopédia também pelo apoio, pelo suporte que tem dado ao programa e também pelo investimento que está sendo feito na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, todos os custos da Enciclopédia estão sendo custeados pelo programa Amigos da Enciclopédia. Daí, então, o nosso agradecimento. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Eu quero reforçar o convite, na realidade, através do grupo GT Governança, que hoje a gente está fechando um ciclo desse trabalho, que é justamente a apresentação, e nós vamos dando respostas, né, ou proposições, para questões que são muito importantes para a CCCI. Na realidade, a proposta visa trabalhar questões a respeito das instâncias de poder na CCCI, processos decisórios, política de consequências, e é importante que a gente comece a exercer a questão da nossa participação mais ativa. Então, nós estaremos fazendo uma votação, ou seja, já fazendo hoje, vamos dizer assim, já chancelando essas questões. Então, é importante que vocês compareçam. 15 horas, agora, no discernimento, a gente vai estar aberto para poder apresentar essas proposições. Serão muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Eu queria convidar todos para o Festival de Inverno, lá no Discernimento, é o Festival de Inverno da Cognópolis. Vai ser dia 26, agora de junho, a partir das 5 horas da tarde, e no dia 27 também, a partir das 3 da tarde. No dia 26, a gente vai ter uma exposição lá, vai ter feira, os talentos da Cognópolis, né, com as comidas, com apresentações culturais. A gente vai ter o Arlindo lá na barraca de comida italiana, a gente vai ter a Lucy vendendo quibes, a gente vai ter o Flávio Amaral tocando violão, vão me ver cantando, acho que vale a pena. Acho que vale a pena, vai ser um momento de descontração, de integração para Cognópolis, né? Quem quiser comprar os ingressos, os voluntários do discernimento estão aí vendendo. E no dia 27 vai ter uma palestra sobre animais peçonhentos com o pessoal do Centro de Zoonoses, né? Que a gente que mora aqui tem mata, tem bicho, tem aranha, tem cobra. Como lidar com esses bichos. E depois vai ter a caminhada pela trilha, para vocês conhecerem, porque esse Festival de Inverno é pró-trilha, é para construir uma trilha para que a gente tenha caminhar, para que a gente possa caminhar aqui dentro da Cognópolis, fazer exercícios, momentos de lazer, de descontração, né, estruturar a nossa trilha para que ela possa atender as pessoas que moram aqui nos condomínios e os voluntários que vêm aqui frequentar, que vêm aqui trabalhar e pesquisar e também, né, podem ir lá passear, né, e ter esse contato com a natureza, com as bioenergias. Então, todos convidados, quem quiser ingresso, a gente está aqui vendendo e vamos encontrar lá. Boa tarde a todos. O meu convite é para o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. Esse curso ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 12 a 15 de julho. O objetivo principal é ajudar os alunos na programação ou no planejamento parapsíquico pessoal. Nós temos como etapas para o planejamento parapsíquico basicamente 3, que são a TENEPS, o epicentrismo consciencial e a disperticidade. Então, nesse curso nós vamos debater técnicas, pré-requisitos, como que a pessoa pode se organizar para adquirir, atingir e conquistar cada uma dessas etapas. Vamos ter campos bioenergéticos, proexista cobaia e aulas debate para esse objetivo. Contamos com a presença de todos nos dias 12 a 15 de julho, ainda há vagas. Obrigado.
Gente, o discernimento anuncia o Cineclube Cognópolis, tá? Agora a sessão pipoca é Cineclube. A gente está com licença e tudo, né? Tudo legalizado. E hoje a gente volta a exibir com o filme Creation, tá? Que é a vida e obra de Charles Darwin. Às 8h30 da noite, no auditório do Discernimento, né? Vou só dar uma sinopse rápida. O filme tem 108 minutos, né? O filme é do ano passado, de 2009. O filme em inglês. A sinopse: Charles Darwin, estrelado por Paul Bettany, revolucionou toda a história da humanidade com sua extraordinária obra A Origem das Espécies. E as suas ideias chocaram a todos, mas foi dentro de sua família, em especial com sua esposa, Emma, feita pela Jennifer Connelly, onde ele encontrou os maiores desafios à sua teoria. Darwin viveu em dilema entre fé e razão, amor e verdade. É um filme que tem a classificação de 10 anos de idade, tá? Então até crianças de 11, 12 para cima podem ir. E convido a todo mundo que está aqui fazendo os cursos, tá? Para confraternizar com a gente à noite. O ingresso é gratuito e a gente fornece algumas coisas nos comes e bebes. Tem pipoca com refrigerante, pastéis da cantina, etc. Tá? Eu espero todo mundo lá. Obrigado. O verbete eleito para amanhã foi modelo mental somático, especialidade comunicologia. Obrigada e boa tarde a todos.